Ó, pessoal, eu vou pedir uma coisa para vocês. Se vocês puderem deixar o microfone fechado e só abrirem quando vocês forem perguntar alguma coisa, fica perfeito, porque senão atrapalha, o ruído atrapalha depois os colegas a ouvirem a atividade. Fechou? Então, fechem o microfone aí e quando vocês forem perguntar alguma coisa, é só vocês ligarem o microfone, perguntarem e desligarem. Tudo bem? Então vamos lá. Língua, seleção e combinação. No futebol, o cartão vermelho é um elemento usado para indicar que o jogador foi expulso da partida, ou seja, aquele cartãozinho vermelho ele tem um significado. Não precisa o juiz falar para o jogador: "Ah, olha, você foi expulso por essa atitude". Ele vai ter uma ação e o juiz vai tirar o cartão vermelho e vai mostrar para o jogador. O jogador vai entender que ele foi expulso, certo? Ele é um sinal convencionado. Convencionado quer dizer que todas as pessoas envolvidas ali na partida de futebol entendem que aquilo é um sinal de expulsão. Isto é, combinado pelos usuários, que foi o que eu disse. A língua é uma maneira de realizarmos a linguagem verbal e também envolve uma convenção, ou seja, uma combinação para que todos nós possamos nos entender. Quando ouvimos ou lemos a palavra estrela, por exemplo, sabemos que ela indica um corpo celeste. Em determinados contextos, também sabemos que o termo pode se referir a um artista de destaque, ao estrela da novela, por exemplo. Portanto, portanto, estabelecemos uma relação entre a palavra e o elemento representado por ela. Então, a palavra, dentro de determinado contexto, em um contexto que as pessoas combinem e saibam da significação dela, ela vai ter uma mudança de significado, ou seja, ela vai fazer um sentido em um determinado contexto, outro sentido em um outro contexto. Para ser considerado falante de uma língua, entretanto, não basta conhecer o conjunto de palavras eu, que a compõem e os sentidos que podem expressar. É preciso dominar também a sua gramaticalidade, isto é, a maneira própria como as palavras são selecionadas e combinadas para formar as frases e os textos. Veja o que acontece com o personagem desta tirinha do cartunista paranaense José Aguiar. Ando meio confuso. Fuso, meio, ando com. Confuso, ando meio. Então, primeiro ele disse: ando meio confuso. A gente entendeu o que ele disse no primeiro quadrinho, não entendeu? Sim, ele Sim. disse que está confuso. No segundo quadrinho, vocês conseguiram entender o que ele disse? Não. Não tem sentido, né? Não tem sentido. No terceiro quadrinho, tem sentido o que ele disse? Não. Também não tem sentido. Então, dos três quadrinhos, somente o primeiro faz sentido, porque as palavras elas estão combinadas para que a gente possa entender o que ele está dizendo. O segundo e o terceiro a gente consegue fazer a leitura, mas a gente não consegue ter sentido, porque as palavras elas estão fora de ordem, ok? Então, vamos a número 1. Essa atividade foi uma atividade bem curtinha, né? E daí qualquer dúvida é só vocês me perguntarem. Se alguém ouvisse a fala do segundo quadrinho, poderia compreendê-la? Não. Porque se alguém escutasse, tipo, eu falando para o senhor nem sabia que existia essa tirinha. Aí eu falando para o senhor, aí você não entenderia nada porque as palavras cortou as palavras e emendou com outras palavras. Isso, ele pegou as sílabas da primeira tirinha e misturou, né? Apesar da gente conseguir fazer a leitura, a gente não consegue entender o que está querendo dizer. A mensagem, ela não está clara, né? As palavras, as sílabas estão embaralhadas.
embaralhadas. Vamos para número 2 da nossa atividade. Número 2. O que causa estranhamento na fala do terceiro quadrinho? Inverteu a ordem das palavras. As palavras foram invertidas. As palavras elas foram invertidas. Certo? Pessoal, então, essa primeira parte da atividade era para a gente poder entender isso, que para a gente poder passar uma mensagem, a gente precisa respeitar a posição de cada palavra. Para que a gente faça uma mensagem compreensível, né? Envie, transmita uma mensagem compreensível, é preciso que a gente respeite a ordem das palavras. Certo? Para Certo. criar o humor, o cartunista usou construções que não seguem a gramaticalidade da língua portuguesa. Ou seja, não respeita, né, cada posição ali da palavra. Expressam o sentimento e por isso expressam o sentimento da confusão. Quando produzimos um texto, selecionamos entre os termos da língua aqueles mais adequados para o sentido que desejamos construir. Além disso, usamos regras de combinação das palavras, valendo-nos de um conhecimento de regras gramaticais que fomos adquirindo conforme aprendemos a falar. Então aí nós temos um pouquinho do que é a língua. O que seria a língua, né? A língua é um conjunto de palavras que são selecionadas e combinadas para formar enunciados, ou seja, frases, orações, textos. E essas frases, orações, textos, elas possuem sentido. Por se tratar de um recurso de comunicação de um fenômeno cultural, a língua varia de acordo com o contexto histórico, social e de uso. Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre a questão 1, 2 ou o que é língua?